Oi pessoal, bom dia, eu sou o Omar, estou falando aqui do portal da UP e a gente está tentando, né, fazer uma abertura de live aqui. Faz muito tempo que eu não faço, então eu ainda não sou muito familiarizado, mas vamos lá, a gente vai tentar, né? De qualquer forma, tem um assunto que eu gostaria muito de comentar. A gente tem visto aí nos noticiários, principalmente na grande mídia, que infelizmente é o que mais engana a população, porque eles trabalham para os patrões deles, que são os bancos, né, os grandes investidores, o agronegócio. Agro nunca foi pop, não foi para a população. Então, o que acontece? A gente tem ouvido bastante aí os péssimos comentários, porque está havendo a desdolarização. E o que é a desdolarização? Na verdade, a desdolarização está sendo um processo que está acontecendo no mundo para acabar um pouco com esse imperialismo americano. E por que tem o imperialismo americano? Desde os anos 70, os Estados Unidos fez um acordo com a Arábia que deveriam serem feitos, né? Todas as negociações serem feitas, né? Todas as negociações em dólar. E assim os Estados Unidos garantia toda a compra do petróleo do Oriente Médio. E isso ficou mundial. Então ficou como a moeda do mundo, o dólar. Aí o que acontece? Todos os países, qualquer país, tem sua moeda. Para ele poder aumentar a moeda, por mais dinheiro no mercado, ele precisa ter algo em troca. Ele precisa ter alguma garantia para que haja o fornecimento, o deságue da moeda, né, do dinheiro, naquele país. Isso é feito através de suas riquezas. Então, por exemplo, sempre foi usado o ouro como referência. Tanto é que vocês veem que esse problema do Banco Central, que o presidente atual do Banco Central, que é do pessoal do dinheiro, dos investidores, eles não querem baixar a taxa de juros porque eles estão ganhando muito dinheiro, né, não aplicando em negócios, assim aplicando em investimentos, né? Então o país deixa de crescer, né, aplicar o dinheiro em fábricas, em indústrias, em comércio, etc., né, porque é preferível pegar esse dinheiro, já que o juro está alto e eles querem que mantenha assim, ser aplicado em investimentos, né? Isso para isso não há país que consiga crescer numa situação dessa. Então, é o que a gente está convivendo atualmente. E os Estados Unidos, ele faz isso, mas ele não tem uma riqueza interna grande. Aliás, ele tem e muito. Mas outros países também o têm. Então, ele, com essa jogada do dólar, ele é um país que, se o mundo está precisando de dinheiro, o que ele faz? Ele impõe a situação dele, garantindo proteção militar em determinados países. Por isso ele mesmo cria os conflitos, né? Assim como está sendo da Ucrânia, como foi Kosovo, como foi a Síria, como foi Afeganistão, como foi Vietnã, etc, 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 na Líbia. Então o que acontece? Para eles é interessante que o conflito haja, porque os governos ficam pendentes, né, da moeda dele, que é
universalizou essa moeda. Aí quando esses países estão precisando de dinheiro, ele tem uma justificativa no Banco Central dele para gerar mais dólar. E com isso o país é constantemente o país mais rico do mundo. E não tem como você quebrar isso. Mas o que ele te oferece? Proteção. Gente, você concorda que... Lembra daquela Chinatown? A máfia chinesa, né? Lá na Califórnia? Principalmente na Califórnia. O que eles fazem? Eles chegam nas lojinhas lá de Chinatown e falam, eu te dou proteção. É uma máfia. Se você não me der uma parte dos seus lucros, do seu dinheiro, você não vai ter mais proteção. Daí ele vem, atira, tal. Então para ele é interessante criar o conflito para que o vendedor fique aflito e não, eu vou ter que ter a proteção deles. Aí paga, né, uma taxa, um imposto para eles, para que possam manter o negócio deles. Qual é a diferença disso para o que os Estados Unidos fazem? Para que tenha a OTAN, por exemplo. Gente, é um absurdo. Só não enxerga quem não quer. Mas o povo está começando a se educar um pouquinho mais politicamente. E você vê aí, hoje mesmo, na Globo, pela manhã, aquele programa que apresenta o pessoal. Você já viu aquela moça que representa lá de Londres? Eu esqueci o nome dela, da Globo. Toda hora a Rússia é o comedor de criancinha lá na Ucrânia. Para eles é interessante que haja esse interesse, que sustentar essa guerra da Ucrânia, que a arma está correndo, o armamento está correndo, a proteção está correndo. Mas você vê se eles vão lá na frente de batalha. Não vão, mas eles fornecem armas. E essas armas não são de graça. Essas armas vão ser cobradas daquela nação, caso a Ucrânia, né? E qualquer outra que acontecer isso. Então, gente, o mundo está começando a se despertar para isso. Sabe? Que tem alguma coisa errada. Não é possível, né? Por que esses caras se metem em tudo, em todo quanto é lugar? Pô, os caras estão querendo se meter lá em Taiwan. Não tem nada a ver com eles, é do outro lado do mundo. Então, gente, é uma coisa que está começando a quebrar. É certo que tem, né, outros grandes poderes por trás disso. No caso, se você for ver o BRICS, né, são as nações hoje mais poderosas, pelo menos duas delas, a Rússia e China, estão nos BRICS, né? BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Mas vários outros países estão querendo aderir aos BRICS. Por quê? Começar a comercializar a sua moeda com a outra moeda sem ter que dolarizar essa situação. E isso para os Estados Unidos está sendo terrível. E vamos parar e pensar, o que nós dependemos dos Estados Unidos? Olha, em 82, 83, eu trabalhava numa empresa de avião aqui do Brasil, que vocês sabem qual é. E a gente fazia, eu lembro do painel da pala. O painel da pala é aquela painel do console que tem aí quando tem no automóvel, tem no avião, qualquer veículo aí onde você tem o painel da pala, aquele painel frontal em cima, assim, você põe esse caderninho ali e tal. Então, o painel da pala do Brasília era todo emendadinho, todo de latinha dobrada. Montam várias latinhas formavam aquele painel. Aí a empresa comprou fresas de 5 eixos, fresas monstruosas, coisas assim de 30 metros de comprimento, para poder exatamente fazer usinagens grandes, tipo tampa da asa, o próprio painel da pala. Aí, então, nessa época, tinha comprado e a gente ia... Os Estados Unidos
que homologavam. Ele precisava dos Estados Unidos para poder homologar o produto, o avião. Então, se fosse homologado nos Estados Unidos, pelos Estados Unidos, o mundo inteiro poderia comprar. Hoje não se faz tanta essa necessidade, tanto é que você vê que esse avião, o KC-390 aí, ele não precisa, ele está vendendo para a Europa, vai vender para a África, vai vender aqui para a América. Ele já é um produto oficializado pelo mundo inteiro, todo mundo conhece a empresa Embraer. Naquele tempo não era assim. Como os maiores operadores, os maiores compradores do produto eram americanos, se eles aprovassem, homologassem, aí sim poderia ser vendido no mundo na confiabilidade, né? Então você tinha que passar pela inspeção americana, aprovação americana, para que... Hoje já não é assim, tá? Existe ainda essa necessidade, porque muitos desses produtos ainda vão para os Estados Unidos. É só avião, gente, né? Há pouco tempo eles estavam querendo, até a Alemanha estava querendo boicotar veículo militar que a gente ia vender para a Indonésia, se eu não me engano. Queriam boicotar porque tinham produtos alemães lá no veículo militar fabricado aqui no Brasil. Então a mesma coisa acontece. Então os Estados Unidos, nessa época, ele falou: se você for fabricar a pala numa única peça, então aquele monte de latinha, aquele, né, mosaico de latinhas, se você for fabricar essa única peça aqui, aí no Brasil, porque você tem a Fresno hoje, nós não vamos homologar o seu avião. Você tem que mandar essa peça para ser fabricada aqui nos Estados Unidos. Aí nós homologamos. Ou seja, dava dinheiro para as empresas deles, emprego para o pessoal deles, mas o nosso aqui. Então, gente, essa fase está acabando. Está acabando. E aos poucos, no mundo inteiro, não é só com o Brasil. Então a gente tem que estar atento. Tem que estar atento e tem que começar a enxergar essas coisas, principalmente o pessoal mais leigo aí. Tem muita gente aí que são totalmente leigos ou dependentes do dólar. Aquele que ainda, né? Vamos fazer negócio do dólar que é mais interessante para nós. Mas se começar a fazer, por exemplo, no próprio agronegócio, começar a fazer as trocas aí com a moeda chinesa e a nossa moeda, para que o dólar? Para que os Estados Unidos fabrique, né, consiga executar, colocar mais dólar no mercado e assim ele manter a economia dele bem enquanto a gente, né? Amém? Não é bem assim, né? Então, gente, esse era um comentário, a gente vai ter muito mais aí a respeito. Eu espero que vocês passem a nos ouvir. A gente vai começar a comentar mais um pouquinho sobre esse problema de economia, que à medida que a gente vai entendendo também, nós vamos começar a repassar isso. Bem, gente, um grande abraço, um excelente dia aí, um início de semana maravilhoso. PT, saudações, tchau!